Oi, gente, Fernando aqui, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Gente, hoje eu queria falar com vocês sobre o Dia Mundial do Combate à AIDS e o HIV, que é um dia que é comemorado desde 1988, que foi o auge da AIDS, né? No fim da década de 80, começo da década de 90, quando a AIDS era ainda um monstro que ninguém sabia como se pegava, como se transmitia, e que era rodeado de preconceito e de tabu, e as pessoas morriam, e nós vimos muitas celebridades morrendo daquela doença, como Freddie Mercury, bem como Lauro Corona e Cazuza aí no Brasil, além de tantos outros, né, que morreram através da AIDS, né, que foi uma época muito dura, muito sombria. E desde essa época vem se lutando cada ano, cada vez mais, para as pessoas se informarem, se tratarem e também se livrarem desse tabu e desse estigma que é o vírus HIV. E hoje, graças a Deus, podemos dizer que, pelo menos nos países mais desenvolvidos, inclusive o Brasil, né, são mínimas as mortes através da AIDS. Porém, os índices de novas infecções através do HIV, principalmente no Brasil, que era uma referência no tratamento da AIDS e também na prevenção, no combate ao HIV, nos últimos 10 anos, hoje viu um aumento de 21% de novas infecções pelo HIV, o que é uma coisa muito preocupante, o que mostra que as políticas públicas estão deixando de fazer uma tarefa muito importante, que é informar, trabalhar com prevenção e informação na sociedade. Bom, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre como é aqui na Europa, em relação aí no Brasil. Como eu disse, no Brasil nos últimos 10 anos houve um aumento de 21% nas novas infecções de HIV, o que não é uma coisa boa, e aqui na Europa a tendência é o contrário. Os índices de novas infecções por HIV vêm diminuindo ano a ano. Então eu queria falar com vocês por quê, como assim, e o que o Brasil está deixando de fazer para que esses casos de novas infecções por HIV venham a aumentar nos últimos anos, ao invés de diminuir como no resto dos outros países desenvolvidos. Vamos lá? Bom, dia 1º de dezembro, que foi sábado, é o Dia Mundial do Combate à AIDS, né? Então, nesse dia, é um dia para lembrar de como era difícil no fim da década de 80 e nos anos 90, antes de qualquer terapia que tornassem as pessoas que tinham o vírus do HIV livres de morrer dessa doença que é a AIDS, que hoje, graças a Deus, quase não mais existe, pelo menos no nosso continente e aqui na Europa. Né? Quando se fala de África, é uma outra realidade, infelizmente. As minhas últimas informações sobre o Brasil é que nos últimos 10 anos, embora tenha tido aumento de 21% nos novos casos de infecção por HIV, é que pelo menos no estado de São Paulo, pelo que eu pesquisei, houve uma diminuição de 16% nos casos de morte através da AIDS, né? O que é a AIDS? A AIDS é quando a pessoa vive com um HIV no corpo e não sabe, na maioria das vezes, e o vírus do HIV vai destruindo totalmente o sistema imune da pessoa, até que o sistema imune da pessoa está tão debilitado que ela contrai outras doenças oportunistas e desenvolve um quadro de AIDS que pode levar à morte. Né? Isso, graças a Deus, hoje diminuiu 16% no Brasil. O que significa que mais pessoas estão sendo tratadas, e quando pessoas que têm o vírus do HIV no corpo sabem e são tratadas, né, e tomam o medicamento, a medicação necessária, elas podem viver uma vida completamente normal. Outra informação que eu tenho é que também no estado de São Paulo houve uma extinção na transmissão de mãe para filho, ou seja, as mães que têm HIV no estado de São Paulo não transmitiram o HIV para seus filhos, nem através do parto, nem através da amamentação. Essa é uma notícia nova que eu tenho, porque antes lembro de sempre ouvir que mães com HIV não poderiam amamentar, porque elas corriam o risco de passar o vírus através do leite, e hoje
a notícia é que mães sob tratamento também podem amamentar. Eu vou falar mais um pouquinho disso com vocês daqui a pouco. As políticas públicas de trabalho de prevenção e combate à AIDS no Brasil têm 30 anos, ou seja, o tanto de tempo que a doença é conhecida no mundo, o Brasil vem lutando contra isso e o Brasil já foi uma forte referência para o mundo no tratamento e no combate à AIDS e ao HIV. E, inclusive, quando eu vivia ainda no Brasil, eu lembro que haviam campanhas frequentemente, não só na época do carnaval, mas o ano inteiro. E eu lembro que eu mesmo tinha informações, via e eu ia pegar camisinha de graça no posto de saúde. Eu de vez em quando fazia um teste de graça anônimo nas unidades básicas de saúde, sempre teve. E aí a notícia que eu venho tendo é que a partir deste ano, mais especificamente junho e julho, algumas políticas públicas nesse sentido de prevenção e combate foram diminuídas ou cortadas. Inclusive, tem notícia de que alguns sites de informação e de combate e prevenção à AIDS e outras doenças sexualmente transmitíveis na internet, no Facebook, que pertenciam ao Ministério da Saúde, foram tiradas do ar, o que é uma pena. Prevenção e informação são muito importantes ao combate do HIV e da AIDS, assim como das outras doenças sexualmente transmitíveis, como a sífilis, a gonorreia e as hepatites A, B e C. Então é muito importante se informar e é muito importante saber de como se pega essas infecções, esses vírus e como são os tratamentos e quais são as formas de não se pegar essas doenças. Bom, aqui na Alemanha, os índices diminuem ano após ano, assim como em outros países da União Europeia, como a Inglaterra, também a França e outros países aqui da Europa. Né? A tendência aqui na Europa Ocidental, pelo menos, vamos tirar a Rússia um pouco de lado, porque lá a história é outra. Nos últimos anos, as novas infecções vêm diminuindo cada vez mais e mais e mais. Isso tudo devido às campanhas de informação, prevenção e aos novos métodos contra novas infecções. Sobre esses métodos, eu vou falar com vocês também. São métodos que existem tanto aqui na Alemanha quanto aí no Brasil também. O método principal é a camisinha. A camisinha, ela não só te protege contra uma infecção de HIV, mas também te protege contra infecções de outros vírus e outras bactérias, assim como a sífilis, a gonorreia, clamídia e as hepatites também, A, B e C. A camisinha é a melhor e mais eficaz forma de prevenção a todas as doenças sexualmente transmitíveis. O segundo método, existe também a camisinha para mulher, a camisinha feminina, que também é distribuída gratuitamente em postos de saúde. Mas o segundo método seria o uso do tratamento, né? Pessoas que têm o HIV e sabem e se tratam, elas conseguem baixar os seus níveis virais a níveis indetectáveis, ou seja, uma pessoa que tem HIV e se trata e toma seus remédios, seus medicamentos regularmente, é uma pessoa indetectável, e aí vem a informação nova, uma pessoa indetectável é também uma pessoa intransmissível, ela não passa o vírus para frente, mesmo tendo relação sexual sem camisinha com uma outra pessoa. Essa pessoa que tem o HIV e é indetectável não vai infectar outra pessoa com o vírus não é passado para frente. Então isso também ajuda a diminuir os índices de novas infecções. Por isso é muito importante sempre se testar, pelo menos uma vez por ano, você aí que é solteiro, principalmente que é solteiro, pelo menos uma vez ao ano fazer exames de HIV e das outras doenças sexualmente transmitíveis. Né? No Brasil, esses exames são feitos gratuitamente pelo SUS, existem também instituições que fazem, onde você não precisa nem dar seu nome, que é anônimo. Aqui na Alemanha existem muitas instituições assim. Eu mesmo trabalho voluntariamente em uma delas, aqui em Hamburgo. É uma instituição que se chama Heim und Fiete, que trabalha com o público gay ou homens que têm sexo com outros homens. É o termo politicamente correto
porque existem muitos homens que são bissexuais, e existem homens que são gays, e existem homens que não querem se identificar nem como gays, nem como bissexuais, mas têm sexo com outros homens. Então, é o público-alvo dessa instituição onde eu trabalho. Nessa instituição, as pessoas podem vir e fazer testes de HIV, sífilis, gonorreia e hepatites A, B e C gratuitamente e anonimamente. Ela não precisa nem dar o nome dela e só ela fica sabendo do resultado do exame. E ela também tem um acompanhamento com especialistas, pessoas que estão ali e que também trabalham explicando, dando informação e também indicando métodos de não contrair essas doenças sexualmente transmitíveis. Bom, eu estava falando dos métodos existentes hoje em dia para se não contrair HIV e outras doenças sexualmente transmitíveis. Eu falei que a camisinha é o principal e o mais eficaz, tanto camisinha de homem quanto camisinha feminina, e também a terapia para as pessoas que já têm o vírus. A terceira é a PrEP. A PrEP é a profilaxia pré-exposição e é um remédio que anteriormente era usado no tratamento, e eu ainda acredito que seja usado no tratamento de pessoas HIV positivo. E durante pesquisas, os médicos pesquisaram e descobriram que pessoas saudáveis que não têm o HIV no corpo e tomassem essa pílula uma vez ao dia, mesmo que elas tivessem relação sexual sem proteção, sem camisinha, com uma outra pessoa que tivesse o vírus da AIDS, ela não contrairia o vírus por causa desse medicamento. Esse medicamento impediria uma contaminação pelo vírus do HIV. E esse é um novo método que vem sendo usado há alguns anos. Eu acredito que já há uns 6 anos nos Estados Unidos começou a ser usado lá. E aqui na Europa, mais ou menos uns entre 3 e 4 anos, cada vez mais nos países desenvolvidos, inclusive aqui na Alemanha. No Brasil, a PrEP é distribuída pelo Sistema Único de Saúde, gratuitamente. Você só tem que ir lá, unidade básica de saúde, onde eles têm esse medicamento, se registrar e fazer os exames e fazer o acompanhamento e pegar o medicamento e tomar ele regularmente. É uma pílulazinha assim, que você toma uma vez por dia, sempre no mesmo horário. E se você toma essa pílula todo dia, sempre no mesmo horário, você pode fazer sexo sem camisinha com uma pessoa sem saber se essa pessoa tem HIV ou não, e você não vai contrair o vírus. Então é mais um tipo de prevenção, porém apenas contra o vírus do HIV. Você não se protege contra as outras doenças sexualmente transmitíveis, como gonorreia, sífilis e hepatites, só tomando a PrEP. Portanto, é importante tomar a PrEP e em combinação com a camisinha e com outro método. Então, são os 3 métodos mais importantes. O quarto método é não fazer sexo, gente. Não tem como. A partir do momento que a gente faz sexo com uma pessoa, a gente está correndo risco de contrair uma doença sexualmente transmitível, incluindo o HIV. Bom, era isso que eu queria falar. Eu não sei se vocês aí que estão assistindo se interessam por esse assunto, mas se você, como eu disse, se você é solteiro ou se você faz sexo com outras pessoas além do seu relacionamento, é muito importante se tratar, é muito importante se testar, saber qual é o seu estado de saúde, saber se você tem alguma coisa, porque quanto antes você saiba, melhor são as chances de se viver uma vida completamente normal. Como eu disse, pessoas hoje vivendo com HIV não tem que tomar mais um coquetel de 16, 17, 18 comprimidos, no máximo 2 comprimidos ao dia, que não tem efeitos colaterais, ou quase não tem efeitos colaterais. Então a pessoa consegue viver uma vida normal e, como eu disse, ela consegue baixar a níveis indetectáveis e se torna também intransmissível. Então tudo isso ajuda com que os níveis de novas infecções por HIV diminuam, e a meta, pelo menos aqui na União Europeia, é que até 2030 a Europa esteja livre do vírus do HIV, né? Que esteja erradicado. E eu espero que seja assim no Brasil também. Bom, gente, era isso que eu queria falar. Muito obrigado por ter assistido, por ter ficado comigo até aqui.
Mandem comentários, mandem sugestões, agradeço sempre. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de dar um joinha. E eu fico por aqui. Um beijo, tchau!